Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre a obra da salvação, soteriologia, doutrina da salvação, e vamos estudar hoje a lição de número 11, que tem por título Adotados por Deus. A doutrina que nós vamos estudar hoje, portanto, é adoção, a doutrina da adoção. O texto áureo se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E a verdade prática, a obra da salvação de Jesus Cristo nos possibilitou ser adotados como filhos amados de Deus. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos, dispostos para dar início ao nosso debate. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, graças a Deus por mais esta oportunidade, estamos aqui para estudar com vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estamos estudando a obra da salvação e hoje vamos estudar a lição de número 11, Adotados por Deus. A obra da salvação é uma obra que abrange vários aspectos, e temos estudado na lição anterior, na lição 10, 3 aspectos desta obra da salvação, como a justificação, a regeneração e a santificação. E hoje, na lição de número 11, vamos estudar a respeito da adoção. A pessoa, quando se converte a Cristo, quando se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela é justificada diante de Deus, ela é regenerada pelo Espírito Santo e é declarada santa e inicia-se no processo de santificação progressiva. Mas, além disso, ela também é declarada filho e filha de Deus por adoção. Nós somos filhos adotivos de Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele passa de inimigo de Deus para amigo de Deus. E na lição de hoje nós vamos apresentar o conceito bíblico de adoção, vamos explicar a adoção no tempo presente e compreender a adoção plena no futuro. Essa adoção de filhos que recebemos após aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador é um privilégio muito grande, porque conforme diz o nosso comentarista aqui no tópico 1.1 da nossa lição, no sentido bíblico, o ser humano caído em pecado é uma criatura e não filho de Deus. Mas quando ele aceita Jesus como Salvador, crê no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, ele passa a ser filho de Deus. A Bíblia diz que, em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então nós passamos a nos relacionar com Deus numa relação de mais intimidade. Não somos agora somente criaturas de Deus. Há um ditado por aí que diz que todo mundo é filho de Deus, todo homem, toda mulher é filho, é filha de Deus. Mas a Bíblia não dá respaldo a esse tipo de pensamento. Pelo que entendemos da palavra de Deus, todos nós, todos os seres humanos são criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, filho de Deus por adoção, somente aqueles que crerem no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 4, no versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Essa adoção de filhos a gente recebe por meio de Jesus Cristo. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19,
o apóstolo Paulo disse que assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, quando a pessoa se converte a Cristo, ela passa a se relacionar com Deus numa nova relação, de uma maneira bastante diferente. Agora, não é somente criatura de Deus, mas passa a ser filho de Deus por adoção e vai se relacionar com mais intimidade, com mais privilégios. O versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 8, versículo 5, diz que: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão, Abba, Pai, significa papai, significa painho. É uma expressão que denota uma intimidade de relação, uma intimidade entre o filho e o pai. Nós falamos com nosso pai com intimidade, muito diferente de quando falamos com outras pessoas. Então, o cristão tem esse privilégio de ser filho de Deus. Gálatas 4:6 também fala sobre isso. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, meus queridos telespectadores, meus irmãos, minhas irmãs, é um privilégio para todo cristão ser chamado filho de Deus, ser chamada filho de Deus, e isso é por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Gálatas 3:26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, pastor José Roberto, a única maneira da pessoa, de uma criatura de Deus, se tornar filho de Deus ou filha de Deus, é por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, pastor Fábio, e o ponto 1.2 da nossa lição trata sobre os benefícios da adoção, e o maior benefício de se ser feito filho de Deus é o de fazer parte da família de Deus. Na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim, 19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, nós passamos a fazer parte da família de Deus, e dentre esses benefícios nós desfrutamos de segurança, nós desfrutamos de confiança e de sentido de pertencimento. Uma das grandes necessidades do ser humano é a de ser gregário, ou seja, de estar com alguém, fazer parte de um grupo. E agora nós sabemos que por causa de Cristo nós fomos feitos filhos de Deus e partícipes ou participantes da família de Deus. E aí nós podemos desfrutar de refúgio, desfrutar de paz, desfrutar de descanso. Paulo ainda diz lá na sua Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, que a partir de agora nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então é um grande privilégio fazer parte da família de Deus. Algumas pessoas, quando elas fazem parte de uma família célebre, de uma cidade, ou mesmo de um país, uma família tradicional, elas se orgulham de pertencerem àquele grupo familiar. Imagine você o privilégio que nós temos de sermos participantes, não de qualquer família, mas da família do próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo que é um privilégio ser participante da família de Deus, também é uma responsabilidade. Você sabe que o filho de alguém muito famoso tem uma responsabilidade maior ainda, porque se demanda ou se espera de alguém que faz parte de uma família tradicional e uma família respeitada, que essa pessoa tome atitudes condizentes com a sua família, com a sua linhagem, com a sua genealogia. Então, nós que somos filhos de Deus, também devemos ter esse cuidado e essa responsabilidade de mantermos esse vínculo com o nosso Deus. Então, inclusive, o nosso comentarista aqui, ele destaca como ponto aí fundamental ao longo da lição, que quem é filho de Deus tem o DNA do Pai impregnado nele. Na verdade, a maior marca do filho de Deus, o DNA, é o amor. Deus é amor e nós devemos amar também. Nós devemos ser reconhecidos e conhecidos pelo amor que nós devemos ter uns
aos outros. Essa é a maior responsabilidade de todo cristão. Nós estamos aqui, então, caminhando para o final já do nosso bloco, pastor Fábio. Ainda vamos tratar aí sobre herdeiros da promessa e destacamos aqui para os irmãos que, como filhos de Deus, nós somos adotados pelo Pai, também passamos a desfrutar do privilégio de sermos herdeiros de Deus. Isso mesmo, é um privilégio muito grande sermos considerados filhos de Deus. Muito bem, meus queridos telespectadores, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer uma breve pausa e já já retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate e hoje tratando sobre o tema da adoção. A adoção, nós somos adotados e feitos filhos de Deus. E é um privilégio, é uma responsabilidade também se tornar filho de Deus. O ponto 1.3 da lição diz que nós somos feitos herdeiros da promessa. Que promessa é essa? Ora, todos aqueles que são filhos, por conseguinte, se tornam herdeiros do Pai. E aí nós nos tornamos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Jesus conquistou, nós também conquistamos com Ele. De tal modo que diz Paulo na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, Jesus nos fez participantes da vida eterna. Em Cristo nós somos feitos agora não apenas herdeiros da vida eterna, mas também co-herdeiro com Cristo. Cristo conquistou tudo aquilo que Ele conquistou, a graça, a misericórdia, nós também o conquistamos, de tal modo que agora nós não somos escravos, nós somos chamados de filhos. Jesus mesmo já havia antecipado, olha, não vos chamamos de escravos, de servos, mas de filhos, de amigos, e aí nós somos filhos de Deus e fomos feitos participantes de uma herança incorruptível, uma herança incontaminável e uma herança imarcessível que está reservada nos céus para todos nós. Evidentemente, nós ainda não nos apossamos, por assim dizer, de tudo aquilo que Ele nos está prometido, mas temos a esperança, temos o penhor do Espírito e a garantia em Deus e na palavra de que um dia receberemos tudo aquilo que Deus nos prometeu como filhos de Deus. Pastor Fábio, esta é a grande promessa que nós temos do Pai. Isso mesmo, Romanos capítulo 8, versículo 17, aqui na nossa leitura bíblica em classe, diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, meu querido telespectador, temos muitas promessas gloriosas para nós. O fato de sermos filhos de Deus é um privilégio muito grande. Deus é tão misericordioso que Ele não tinha obrigação nem de nos salvar, mas mesmo assim Ele nos salvou, Ele nos livrou da condenação eterna. Mas não é só isso. Ser cristão não é só estar livre da condenação eterna. Deus é tão bom que, além disso, Ele nos colocou num relacionamento com Ele, num relacionamento de pai para filho. Nós somos filhos adotivos de Deus e com mesmos direitos e deveres. O filho adotivo, a pessoa quando é adotada numa família, ela passa a gozar dos mesmos direitos e deveres daquele filho gerado pelo pai. Então, no tópico 2 da nossa lição, a adoção no tempo presente. Tópico 2.1, parecidos com o Pai. Eu quero aqui ler uma passagem bíblica que se encontra na primeira epístola de João, no capítulo 3, nos versículos 2 e 3, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.
Então diz aqui o texto bíblico que agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. O fato de sermos filhos de Deus por adoção, ele é uma maravilha, é uma bênção muito grande na vida de todo cristão, é um privilégio, mas tem muito mais coisa ainda para o futuro, conforme a gente vai estudar daqui a pouco no tópico 3 da lição. Mas o fato de sermos considerados filhos de Deus não nos torna divinos. O pastor José Roberto leu há pouco tempo aqui, conforme está na nossa lição, quem é filho de Deus tem o DNA do Pai impregnado nele. Então, isso, a Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza divina, mas isso não significa que somos deuses. O fato é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós, como imagem e semelhança de Deus, nós refletimos parcialmente uma parte da glória de Deus na nossa vida. Alguns atributos de Deus são comunicáveis aos homens. Alguns atributos de Deus, como o amor, a justiça, a verdade, enfim, vários atributos de Deus que são compartilhados com o homem, compartilhados não no sentido de que o homem vai possuir esses atributos em sua plenitude, absolutamente, mas um pouco, Deus nos deu essa capacidade para que nós pudéssemos também gozar um pouco dessa natureza, dessa bondade de Deus, para a gente refletir essa imagem de Deus, para a gente ter essa semelhança com Deus. E inclusive Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus, Ele nos criou, Ele nos fez, Ele nos preparou com muita maestria para que andássemos nas boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Então o nosso comportamento, o nosso modo de viver, as nossas escolhas, as nossas ações, a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão, ela vai refletir de certa forma a de Deus. Vamos estar parecidos com Deus. Tem um provérbio aí que diz: diga-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Porque a gente se acompanhando com pessoas boas, com pessoas que fazem coisas boas, a gente acaba sendo influenciada por ela. E nós, andando com Deus, servindo a Deus, sendo filhos de Deus, vamos também estar praticando o que Deus pratica, vamos também estar falando e pensando de forma semelhante ao que Deus fala e pensa. Segunda aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, fala o apóstolo Paulo que todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O pecado, a depravação total da humanidade, a queda, desfigurou a imagem e semelhança de Deus que é refletida no homem. Então o homem no pecado, ele reflete pouco essa imagem e semelhança de Deus na sua vida, porque ele está com a vida dominada, escravizada pelo pecado. Mas quando ele se converte a Cristo, quando ele aceita Jesus como Salvador e é justificado, regenerado, santificado, adotado como filho de Deus, então esse homem ele vai passar a refletir com mais lucidez a glória do Senhor, como espelho a glória do Senhor. Então, vamos ficar, conforme diz o tópico 2.1, mais parecidos com o Pai. E esse processo, professor José Roberto, de santificação progressiva, desse trabalhar do Espírito de Deus na nossa vida, esse processo de aperfeiçoamento dos santos vai fazer com que a gente reflita cada vez melhor a glória de Deus, como uma joia preciosa vai sendo lapidada e ela vai se tornando mais brilhante. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, ser parecido com o pai é uma marca que relaciona o filho à paternidade. Quando a gente vê um
uma criança, a gente geralmente relaciona aquela criança pelas características e diz, olha só, parece com o pai ou parece com a mãe. Então, de igual modo, nós temos que, como filhos de Deus, parecermos cada vez mais com o nosso pai. Evidentemente, se Deus é espírito, então se espera que nós, os cristãos, espiritualmente, pareçamos com o nosso pai. Bem, nós estamos encerrando o segundo bloco da nossa lição. Nós queremos convidar você a permanecer conosco. Nós vamos voltar para tratar sobre a adoção no tempo presente. Fique conosco. Estamos de volta, Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a respeito da adoção. Nós somos feitos filhos de Deus. Deus tem filhos por criação, no caso os anjos. Deus tem um filho que é eternamente filho, que é Jesus Cristo, né? Que é um filho por posição, e tem filhos por adoção. Nós somos todos feitos filhos de Deus, adotados por Deus, e essa condição é a condição, conforme nós já estamos mostrando aqui ao longo da aula, que nos traz privilégio e ao mesmo tempo responsabilidade. O ponto 2.2 da lição diz que nós somos adotados por Deus, isso porque nós fomos amados pelo Pai, nós somos amados pelo Pai. E esse processo de adoção pelo qual nós passamos se dá na medida em que Deus prova o seu imenso amor por cada um de nós. Nós somos filhos amados de Deus, e por sermos filhos amados ou filhos amados de Deus, nenhuma condenação há, conforme diz Paulo na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Isso é bom, nós sabemos que temos um Pai. Muitas pessoas às vezes se colocam numa condição de insegurança porque não tem a quem recorrer, e nós sabemos que temos acesso ao Pai. Inclusive, lá no Antigo Testamento, essa expressão Pai, essa forma de se dirigir a Deus como Pai, não era muito comum. A gente dificilmente, ou talvez poucas vezes, a gente possa identificar uma passagem bíblica no Antigo Testamento no qual os crentes judeus se relacionam com Deus e o chamam de Pai. Eles chamam de Senhor dos Exércitos, eles chamam de o Eterno, Todo-Poderoso, mas foi Jesus que nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Os discípulos pediram para que ele ensinasse a orar, e ele disse, olha, quando vocês orarem, vocês digam assim, Paizinho querido, Pai nosso que estás no céu. Então nós somos ensinados pelo próprio Jesus a nós chamarmos a Deus de Pai, e isso nos dá uma certa segurança, firmeza, conforto, e o mais importante é uma demonstração de intimidade. Então nós o amamos porque ele nos amou primeiro e nos deu essa liberdade para que nós, a partir de então, pudéssemos nos dirigir até ele, pastor Fábio, e nos chamarmos, e podemos chamá-lo de Pai, Abba Pai. É verdade, e o relacionamento do pai com o filho, ele é pautado pelo amor. O amor é quem dirige, quem governa todo o relacionamento entre pai e filho. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1, ele chama a nossa atenção a respeito disso, dizendo, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Alguns dizem, né, que tem pessoas que têm filhos adotivos e diz, isso aqui é filho do coração, mostrando, para ressaltar o amor. Não tinha nenhuma obrigação de adotar aquela pessoa, mas por amor adotou aquela pessoa como filho, como filha. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, 1 João 3:1, diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, pelo fato de nós sermos chamados filhos de Deus. E ainda na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 19, João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, é um privilégio ser amado do Pai. No tópico 2.3 da nossa lição, fala sobre os direitos e deveres na adoção. Convém salientar que quando uma pessoa é adotada por um casal, é adotada por uma família, essa pessoa legalmente passa
a fazer parte dessa família e ela tem os mesmos direitos e deveres dos filhos gerados, dos filhos biológicos daqueles pais. Então, nós, quando somos adotados na família de Deus, conforme a gente já falou aqui, em Efésios, capítulo 2, versículo 19, assim que não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, isso implica em alguns privilégios, alguns direitos ou privilégios, não vou nem dizer assim direito, mas privilégios espirituais. E a nossa leitura bíblica em classe aqui, no versículo 15, também no versículo 17, já fala alguma coisa sobre isso, porque diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, essa intimidade do filho com o pai, esse relacionamento íntimo e amoroso do filho com o pai é um grande privilégio, é uma grande bênção dessa nova condição de filho adotivo. E no versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, Cristo, Ele é o Filho unigênito, gerado pelo Pai, e nós, como herdeiros de Deus, como filhos adotivos, somos co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus. Então, é um privilégio muito grande. Fomos enxertados na boa oliveira, que é Cristo, né? Nós teremos um novo nome, conforme Apocalipse 2:17. Agora fazemos parte da família de Deus, de uma nova família, conforme Efésios 2:19. Fomos emancipados da lei que gera morte. Todos os povos e raças, desde que tenham aceitado a Cristo, tornam-se filhos de Deus sem distinção. O pai, ao adotar uma criança, ele dispensa o mesmo tratamento ao filho adotivo, como também ao filho gerado por ele. Mas também essa nova relação, essa relação de filho adotivo, ela não significa que temos somente privilégios ou direitos, mas também temos deveres. Temos deveres para com a nossa nova família, para com o nosso pai. Diz 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então temos a responsabilidade de, no nosso dia a dia, na nossa maneira de falar, de pensar, de agir, que as nossas ações, o nosso pensamento reflita a natureza do nosso pai, a natureza da nossa família, reflita a família. Então nós temos que honrar o bom nome da nossa família, temos que honrar o bom nome do nosso pai. Então, professor José Roberto, o filho, aonde quer que vá, quando ele faz uma boa ação ou quando faz uma má ação, é normal, é comum as pessoas se referirem aos pais. Esse menino, essa criança, esse jovem é filho de fulano, é filho de Beltrano, recebeu uma boa educação dos pais, ou esse jovem está honrando, é uma alegria para o pai dele. Então, há uma responsabilidade muito grande para nós que somos filhos de Deus, também de não envergonhar o nome do nosso pai. É bem verdade. E aí nós, quando lembramos aí dessa relação de direitos e deveres, pastor Fábio, a gente cita, por exemplo, o filho de um presidente da República, um filho de um jurista, um filho de um político. Então se espera que essas pessoas deem bom exemplo, que elas ajam tal qual a sua condição, relacionado também a pessoas que tiveram uma família tradicional. Então essas pessoas precisam agir de forma a preservar o bom nome da sua família. Então, como cristãos, filhos de Deus, nós devemos de igual modo também dar o exemplo. É por isso que alguém, de repente, quando um cristão faz algo de errado, a pessoa identifica imediatamente. Diz, como pode? Essa pessoa diz-se ser cristão e ela está agindo desse modo, porque Jesus ensinou que a gente deve ser sal da terra, luz do mundo.
E aí, em razão dessa condição, nós como cristãos não podemos de agir de forma incoerente com aquilo que nós pregamos e daquilo que é da natureza do nosso Pai. E o principal, eu gosto de demarcar isso, o comentarista também o faz, lembrando que o amor é o marco ou a marca central de todo filho de Deus. Então, se você ama, você é filho de Deus. Se você não ama, evidentemente, você está se distanciando daquilo que é de mais importante e que se espera de um filho de Deus. Bem, nós estamos encerrando aqui mais um bloco do nosso programa e queremos convidá-lo para continuar nos acompanhando. Nós vamos tratar do ponto 3 da nossa lição no próximo bloco. Vamos falar sobre a adoção plena no futuro. Isso porque há um aspecto escatológico ainda no aspecto da adoção. De volta à Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando a respeito da adoção. Nós fomos adotados por Deus e nos tornamos filhos de Deus. E o fato de nós sermos filhos de Deus demanda de cada um de nós uma responsabilidade. O ponto 3 da nossa lição fala sobre a adoção plena no futuro. Isso porque a adoção tem um aspecto presente, mas tem também um aspecto futuro. E o aspecto futuro está numa dimensão escatológica e que está associado à doutrina da glorificação. Um dia a trombeta irá soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transladados, serão transformados. Isso está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 13 em diante. Então, quando isso acontecer, nós iremos desfrutar da plenitude dessa filiação, e aí receberemos de fato tudo aquilo que está reservado para aquilo que foi prometido para os filhos, né? Os filhos de Deus. Paulo diz aqui na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 23, nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Interessante que o apóstolo Paulo, o pastor Fábio aqui, ele faz uma relação entre a adoção e a glorificação. Isso quer dizer que a adoção tanto tem um aspecto presente, quanto tem um aspecto futuro, a expectativa que cada um de nós, de que o que é imortal será revestido da imortabilidade e o que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. Muito bem, é verdade. Romanos 8, 23 fala dessa dimensão escatológica também da adoção, que fala da redenção do nosso corpo. E Paulo também, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 21, disse que Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nós teremos um corpo glorioso semelhante ao corpo de Jesus quando da glorificação. E nós temos essa promessa. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4, disse que nós vamos receber a incorruptível coroa de glória. Então, há muita coisa prometida para os cristãos na eternidade. É por isso que o apóstolo João, já entrando aqui no tópico 3.2 da nossa lição, é por isso que o apóstolo João, ele fala muito claramente: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E no versículo 2, 1 João 3:2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, na dimensão presente, somos filhos de Deus, já temos um relacionamento íntimo com Deus,
com o nosso Pai, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Neste relacionamento íntimo, a nossa imagem e semelhança de Deus reflete melhor a glória de Deus, muito diferente do que era antes, quando estávamos no pecado, mas ainda tem mais. Quando a gente for glorificado, quando a gente for para o céu, então nós vamos conhecer a Deus muito mais detalhadamente do que conhecemos hoje. Então, agora, conhecemos muito pouco a respeito de Deus, mas na glorificação nós vamos conhecê-lo melhor ainda. Então, pastor José Roberto, estamos esperando a adoção completa, estamos esperando o arrebatamento da igreja, estamos esperando a glorificação do nosso corpo. Esta é uma esperança gloriosa para nós. Então somos agora filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser, ou seja, vem mais coisas boas por aí. Ainda bem, e aí nós temos essa esperança com base aqui no ponto 3.3, que fala sobre a casa do Pai. Como filhos, nós aqui na terra somos peregrinos, somos estrangeiros, conforme está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, e nós estamos nessa expectativa de voltar para casa, né? Tem hinos da harpa cristã, tem um hino da harpa cristã que diz: da linda pátria estou bem longe. O exilado. É o exilado. Então é interessante que nós estamos aqui na terra e nós temos saudades de casa, isso porque Paulo diz lá na sua epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, pastor Fábio, diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos a expectativa de que um dia voltaremos para casa, estaremos na presença de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 3 a 5, o apóstolo João viu a cidade celestial, a Nova Jerusalém, e ele a descreve de forma tão magistral, que de fato quando a gente lê no texto bíblico, a gente tem saudade do nosso lar e tem saudade da nossa casa, né? É verdade, a gente nunca foi no céu, mas a gente já tem saudade, temos saudades do céu, porque o que é revelado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, a respeito do céu, a respeito da comunhão bem mais íntima de Deus com os seus filhos, lá nas mansões celestiais, é muito glorioso. Jesus disse que ia para o Pai, ia preparar lugar para nós, e Ele ia voltar para nos levar, para estar com Ele mesmo. O desejo de Deus é estar conosco, é estar ao nosso lado, e o bom filho é aquele que tem vontade de estar junto do seu Pai. E o bom pai também almeja e deseja sempre estar junto do seu filho. Essa intimidade, esse relacionamento entre pai e filho, ele é muito desejado por ambos. É isso mesmo. E aí nós temos uma parábola que Jesus contou lá em Lucas, capítulo 16, que é a parábola do filho pródigo, que é a história de um filho que foi embora, gastou tudo que tinha, a herança que recebeu do pai, mas ele resolveu voltar para casa do seu pai e percebeu que não havia lugar melhor para estar. Então, se você que está nos assistindo, nos vendo, seja através da TV ou através da mídia social, e você está distante da casa do Pai, nós queremos convidá-lo para que você retorne à casa do Papai do Céu. Ele está de braços abertos, como o pai da parábola contada por Jesus, e disposto a recebê-lo. Mas para isso você precisa se arrepender e voltar sabendo que voltar para a casa do Pai é a melhor coisa que você pode fazer na vida. É verdade, volte para a casa do Pai, tem muitas bênçãos para você no tempo presente, viver com Deus, andar com Deus, fazer parte da família de Deus e um futuro glorioso, numa herança que Deus guardou para nós. Queremos concluir o estudo desta lição de hoje, lendo o que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 4 em diante, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos, e se és filho, és também herdeiro de Deus,
por Cristo. Muito bem, então nós estamos concluindo o nosso programa, queremos agradecer pela sua audiência e queremos dizer que o debate continua na sala de aula da sua escola bíblica dominical. Participe, se você ainda não é matriculado na escola dominical, procure se matricular e continue crescendo e aprendendo na palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém. A paz do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor. Pode chegar.